Meus irmãos, a paz do Senhor. Me responde uma coisa. É verdade que Deus disse: "Faz por ti que eu te ajudarei"? E Paulo se chamava Saulo e teve o seu nome mudado para Paulo? E se teu aluno te fizer essas perguntas em sala de aula, você teria resposta para dar para ele? Não? Então fica aqui comigo nesse vídeo, que eu vou te dar estas respostas e mais alguns subsídios baseados nesta lição aqui, ó, da CPAD, faixa etária dos adultos, que tem por tema o Deus que governa o mundo e cuida da família. Dito isso, então pega papel, pega caneta, pegue a sua revista e a sua Bíblia Sagrada e vamos ao estudo da nossa lição. E você que gosta desse tipo de conteúdo, eu já queria lhe fazer o convite aqui para você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque aqui toda semana nós postamos videoaulas baseados nas lições da CPAD, faixa etária dos adultos, faixa etária dos jovens e faixa etária dos juvenis. Então, dito tudo isso, vamos para a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje tem a data de 21 de julho de 2024. O seu título é Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Nossa palavra-chave é amor e o texto base que será usado aqui nesta lição está em Ruth, do capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 8 e dos versículos 14 ao 19. E aqui dentro da nossa introdução nós vamos ter o seguinte, ó: amar uns aos outros sem nada exigir em troca evidencia que Deus está em nós e nos une em relacionamentos fortes e duradouros. Aqui de maneira introdutória, eu queria chamar a atenção para o seguinte, que a prova que Deus é na vida de uma pessoa, a prova que uma pessoa é de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, é a prova de quanto ele ama alguém, o quanto ele ama o seu próximo, porque o fruto do Espírito é o amor, derivados em várias ações para demonstrar esse amor. Então é sobre isso que iremos falar nessa lição. Então já pega seu papel e sua caneta aí para anotar tudo. E lembrando também aos irmãos que este slide que estamos usando aqui, eu vou deixar ele disponível na descrição do vídeo, tá? O slide e o PDF. O irmão, a irmã pode estar clicando lá para baixar. Se tiver alguma dificuldade para estar baixando o slide ou o PDF, ao final desta pré-aula eu vou estar deixando as minhas redes sociais e lá o irmão pode estar nos chamando, que aí nós vamos te mandar todo o material que você precisa e sem lhe pedir um centavo por isso, tá? Será tudo de graça. A única coisa que a gente pede aqui é o quê? Que você se inscreva no canal e faça parte dessa família, nos ajude a crescer, porque a gente crescendo aqui, a gente vai fazer cada vez mais com excelência e você vai estar sendo um canal de bênção na minha vida quando você se inscreve, quando você dá um joinha aqui, quando você ora pela minha vida, tudo isso faz parte. Então, dito isso, vamos para a nossa lição, para os nossos tópicos e subtópicos. Vamos ver o que temos aqui na nossa lição. Aqui no primeiro tópico, nós vamos ter o seguinte, ó, a proposta de Noemi. E o primeiro subtópico é uma crise em família. Aqui dentro desse primeiro subtópico, dentro do primeiro subtópico, nós vamos ter ali de maneira inicial o autor da lição falando os propósitos, o que Noemi fez. Isso a gente vai desenvolver dentro da lição, tópico por tópico, a gente vai entender a conduta de Noemi, vamos assim dizer. E o que eu queria chamar a atenção? Que aqui nesse primeiro subtópico, ele traz o nome de cada um desses personagens envolvidos e o que significa o nome de cada personagem desse. Então, em cima disso, eu queria trazer aqui o significado de cada nome e aplicar isso de uma maneira
prática para o nosso dia a dia. Porque quem me acompanha aqui sabe que a gente estuda aqui de uma maneira que a gente aplique o que estamos estudando no nosso dia a dia. Porque se não aplicar no nosso dia a dia, não faz sentido estudar por estudar, só para adquirir conhecimento. Não, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. A gente estuda, analisa o que isso tem a ver com a nossa vida e aplica nela no dia a dia. Amém, queridos? Então, vamos em frente para observarmos esses nomes. E o primeiro nome da lista, é o chefe da casa, vamos assim dizer, era Elimeleque. E Elimeleque significa o quê? Que meu Deus é rei. Este é o significado do nome de Elimeleque. Meu Deus é rei. Qual é o aprendizado prático que a gente pode colher aqui da vida de Elimeleque? O primeiro é o de praxe, que foi alguém que não confiou na provisão divina. Decidiu por si próprio procurar resolver um problema que ele estava passando e não confiou em Deus. Este é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto, eu queria chamar a atenção aqui, que Elimeleque ele representa o tipo de pessoa que diz assim, olha, eu sou de Jesus, Jesus é meu Senhor, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu rei. Está aqui, ó, meu Deus é rei, uma declaração, meu Deus é rei. Porém, com as suas atitudes, ele fez ao contrário. Ele falava uma coisa, o seu nome falava uma coisa, mas a sua atitude foi contrária. Então, ele representa alguém que diz assim, eu sou de Jesus, eu amo a Deus, Jesus está comigo, mas as suas ações não condiz com alguém que tem uma vida voltada para Jesus. Olha só o que Jesus falou em Mateus, capítulo de número 7, versículo 21. Anote essa referência aqui de início. Mateus capítulo 7, versículo 21. Olha o que o Senhor Jesus falou para esses que dizem, eu sou de Jesus, e a sua atitude faz ao contrário, assim como Elimeleque fez. Olha só o que Jesus falou aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, palavras do Senhor Jesus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, a primeira aplicação do nome aqui é o de Elimeleque, a classe que ele representa, isso de uma maneira prática e aplicável para o nosso dia a dia, para que a gente não venha entrar por este caminho de estar dizendo, oh Jesus, tu és o meu Senhor, mas as nossas práticas, nossas atitudes não condizem com isso. Então fica aqui já o aprendizado de primeira, tá bom? Então se você já está gostando desse vídeo, se já valer o teu joinha aí, senta o dedo aí, meu irmão, e ajude-nos a crescer aqui nesse canal. E não se esqueça de inscrever-se também, tá bom? Aqui também, dentro da lição, ele traz os nomes de Malom e Quilion, que são os filhos de Elimeleque, mas Noemi. O nome desses dois meninos, um é doente e o outro é fraco. O termo usado aqui na lição, que é definhamento, é a mesma coisa, fraco também, definhado. Enfim, o significado de Malom literal é aquele que é doente, e de Quilion, aquele que é fraco. Então, um doente e um fraco. Agora, outro ponto que eu queria chamar a atenção, para a gente entender por que esses nomes de doente e de fraco, é que em Ruth capítulo 1, versículo 2, traz a informação que esses dois meninos, eles eram efrateus de Belém. Eles eram efrateus de Belém. E o que é efrateu de Belém? É alguém que nasceu em Efrata. E Efrata era próximo a Belém.
vamos assim dizer, era o campo onde se plantava, onde se tinha as fazendas, onde se produzia o trigo. Esse trigo era colhido, trazia para Belém e em Belém fazia o pão, que Belém quer dizer casa de pão. Então, onde é que a gente vai chegar aqui? Que Efrata significa lugar do fruto ou cidade do fruto. Então, esses meninos aqui, o nome mais prático para eles seria o quê? Aquele que frutifica. Só que quem está doente e fraco, ele não frutifica. Paulo até comenta isso no texto da Santa Ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 a seguir ali, ele traz a alusão que alguém, por não frutificar, e frutificar é a conduta de vida do crente, então se o crente não tem uma conduta de vida que diz com aquilo que ele está falando, que nem nós trouxemos aqui agora sobre Elimeleque, oh Senhor, tem muita gente dizendo assim, eu te adoro Senhor, Jesus é meu, Senhor é meu Salvador, mas as suas práticas estão ao contrário. E mesmo assim, na hora da ceia ali, não faz essa reflexão, não examina-se a si mesmo para ver que a sua conduta não condiz. Aí ele cai na área dos fracos e doentes. Por isso que Paulo disse o quê? Por isso que há entre vós muitos fracos e doentes participando do pão. Olha que interessante aqui, os meninos eram efrateus, aquele que devia frutificar, deveriam estar na casa do pão. Olha que interessante isso aqui, mas só que eles não foram para a casa do pão. Eles não foram para a casa do pão e foram para terras estranhas. Então ele foi para terras estranhas, estava fraco e doente. Aí Paulo termina dizendo o quê? E muitos que dormem. Foi o caso deles, eles acabou dormindo, eles acabou morrendo por assim procurar ir para outro lugar e não para a casa do pão. Porque aquele que é de Efratá, ele é alguém que frutifica, é um fruto que precisa passar pela casa do pão, e eles não foram para a casa do pão, foi para o lugar errado. Enfim, para a gente ratificar aqui essa questão de Efratá, faça a leitura também em Ruth, capítulo 2, versículos 3 e 4, você vai ver que quando Boaz ele encontra Ruth, que tem toda aquela história, vai ter o seu casamento. Mais para frente nós vai ter uma lição que vai estudar isso, sobre o casamento de Boaz com Ruth. Mas qual é a informação que eu quero chamar a atenção ali? Ruth capítulo 2, versículos 3 e 4, é que diz que ele veio de Belém para a sua fazenda. Então alguns estudiosos entendem que essa fazenda dele ficava em Efratá, onde saiu esses meninos, foram para terras estranhas, morreu, e aí Deus trouxe alguém de lá dessa terra estranha, e na terra onde os meninos nasceu, fez-se uma festa, um casamento, da onde veio a linhagem do Messias. Olha que interessante essa história, mostrando o quê? Que Deus, ele sempre está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Deus está no controle de tudo. Até quando alguém faz uma coisa errada, ele pega e coloca outra pessoa. Eita, glória a Deus. Essa daqui, como eu digo quando às vezes eu estou ministrando a palavra, desce quentinha do céu, pão quentinho do céu. Alguém que era para ser, anota isso aqui, viu, irmão? Alguém que era para ser, alguém que era para frutificar, não foi, não frutificou e foi para o lugar errado. Aí Deus pegou alguém que estava no lugar errado, que não era para ser, que não era para frutificar, e colocou no lugar certo. Essa pessoa frutificou e essa pessoa se tornou. Meu Deus do céu, isso aqui para um pregador dá uma mensagem e tanto. Amém, queridos? Então, esses são os significados dos nomes dos meninos. E aí a gente vamos chegar aonde? Vamos chegar no nome de Ruth. Nome de Ruth é amizade, significa amizade. A gente tem inúmeros exemplos de amizade na Bíblia. Eu queria chamar a atenção para a amizade de Jonatas e Davi. Anote essas referências. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 1 ao 4, vai falar dessa amizade. Ele
pega toda a sua roupa real, que ele era o príncipe, ele era o sucessor de Saul, mas mesmo assim ele reconheceu Davi como príncipe e disse: não, você é o próximo. Representa a amizade de quem? De alguém que fica feliz com a conquista do outro, porque era para ele ser, era a posição que ele ia ocupar, o Jonatas, mas ele via em Davi e disse: não, a vez é sua. Quantos está faltando esse tipo de amizade nos nossos dias? Hoje a gente está vendo as pessoas querer destruir umas às outras, puxar tapete umas das outras para alcançar lugares. Que Deus nos dê esse tipo de amizade, essa amizade que nos ajude a chegar mais perto de Deus e alcançar aonde Deus quer nos levar. Então é um grande exemplo aqui na amizade de Jonatas e Davi. E assim é como um exemplo da amizade também de Ruth aqui com Noemi. E aí nós vamos ter também outra questão entre Jonatas e Davi. Anote essa referência também, ainda em 1 Samuel, no capítulo 19, e do versículo 4 ao 7, quando ele defende Davi. Davi não estava presente, Saul estava falando mal de Davi, ele defendeu Davi. Então, outra categoria de amigos que são raros, não vou dizer que não tenha, mas são raros nos nossos dias. Alguém que nos defenda quando alguém está falando mal da gente. Muitos fazem juntar e falar mal também. Então, você não é exclusivo por isso, não. Se às vezes você estiver pensando assim, estão falando mal de mim, não é exclusividade sua, não. Falavam mal até do próprio Jesus Cristo, faziam reuniões. Escribas e fariseus faziam reuniões. Não, nós temos que parar esse homem. Nós temos que dar um jeito de parar ele, porque se esse homem ganhar fama, nós estamos destruídos. O pessoal não vai querer saber da gente. Então, não é diferente nos nossos dias. O próprio Cristo disse: olha, se eles fizeram isso comigo, não vai fazer com vocês. Então, você não é exclusivo, tá? Mas eu sei que tem verdadeiros amigos que nos defendem na nossa ausência. Bem? Anote mais algumas referências que eu vou trazer aqui falando de amizade, mas não vou ler todas elas para esta aula não ficar grande, mas anote, vai ajudar bastante no entendimento. Provérbios, livro de Provérbios, tem inúmeras passagens. Provérbios 17, versículo 17, Provérbios capítulo 18, versículo 24, Provérbios capítulo 27 e versículo 6, Provérbios capítulo 27, versículo 17, Amós capítulo 3, verso 3, que diz: andarão os dois juntos se não estiverem de acordo, fala de amizade. E o maior exemplo de amizade, eu queria finalizar essa questão da amizade citando o Senhor Jesus. Ele é o maior amigo que nós temos e ele falou sobre isso. Lá em João, capítulo 15, versículo 13, o Senhor Jesus disse: ninguém pode ter mais amor do que este, de alguém dar a sua própria vida em favor de outro. E ele fez isso. Então, não existe maior amizade do que a de Jesus. Então, se a gente estiver com a amizade de Jesus, a gente tem tudo. Glória a Deus. Agora nós vamos chegar aqui no nome de Orfa. O nome de Orfa significa pescoço. E quando a Bíblia fala de pescoço, ela fala de cerviz. Cerviz é esta parte aqui, ó, que sustenta o pescoço, que é emendado na nossa coluna. Por isso que é chamado de coluna cervical. E quando a Bíblia fala de cerviz, quando fala de pescoço, sempre fala que é alguém de dura cerviz, alguém que não se curva, alguém que não se dobra, alguém que não quer se dobrar diante de Deus. Foi o que Orfa fez, ela não quis o Deus de Noemi, ao contrário de Ruth. Ruth disse: o teu Deus é o meu Deus. Já Orfa disse: não quero o teu Deus, e deu as costas para Noemi. Para ajudar nessa questão das cerviz duras também, anote aí, ó, Êxodo capítulo 33, versículo 3, Deuteronômio capítulo 9, versículo 13, Neemias capítulo 9, versículo 16 e Atos capítulo 7, versículo 51. Enfim, vamos chegar agora no nome de Noemi.
Noemi, ela tem dois nomes. Um que é o Noemi, que quer dizer doce, e o outro, Mara, que quer dizer amarga. O que a gente pode aprender aqui com esse nome de Noemi, que ao mesmo tempo era chamada de Mara também? Uma hora doce, uma hora salgada, ou uma hora amarga. Que a vida do crente é isso. Uma hora é doce, uma hora é amargo, uma hora vem vitória, uma hora vem derrota. Uma hora vem a hora de sorrir, outra hora a gente está chorando. Então essa é a vida do crente, ela tem altos e tem baixos. Mas o que não pode mudar nunca na nossa vida é o nosso relacionamento com Jesus. O nosso relacionamento com Jesus, ele não pode depender daquilo quando está dando certo e nem daquilo quando está dando errado. O nosso relacionamento com ele tem que ser estável. Tá bom? Glória a Deus. Tá difícil? Glória a Deus do mesmo jeito. A minha adoração não muda com Jesus por causa das circunstâncias. Então é uma das coisas que a gente pode aprender aqui nessa questão do nome de Noemi. Mas aqui eu já queria aproveitar e trazer logo a resposta da segunda pergunta que fizemos no início do vídeo, referente a Paulo. Paulo teve o seu nome mudado, ele se chamava Saulo e depois virou Paulo? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso aqui. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque assim como Noemi, ela tinha dois nomes, Paulo também, ele tinha dois nomes. E por ele ter dois nomes, ele também, a gente também vai estudar aqui para trazer essa resposta. Porque muitos dizem, né, que Paulo tinha o seu nome de Saulo e mudou para Paulo. E a Bíblia não diz isso em lugar algum, que ele teve o seu nome mudado. Ó, referência está em Atos, capítulo de número 13 e versículo de número 9. Atos, capítulo de número 13, versículo de número 9. Olha o que está escrito. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, e disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Observe que o versículo disse o quê? Todavia Saulo, que também se chama Paulo. Ou seja, Paulo tinha os dois nomes. Saulo é a forma hebraica de chamar o seu nome. E Paulo é a forma gentílica do seu nome ser chamado. Então, ele é tanto Saulo como Paulo. Ele não foi mudado. A gente tem até um hino da harpa, né, que diz que é o 196, que diz assim, que muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. É um hino muito bonito. Isso não é um erro teológico grotesco, mas veja que Paulo aqui, né, segundo as escrituras, ele era Saulo e também chamado Paulo. Ele tinha os dois nomes. Então tá aqui a primeira resposta. A segunda vai vir mais para frente aí, mas não saia daí não, se você veio só atrás dessa resposta. Continue aqui comigo, veja quanto subsídio a gente já trouxe aqui para a nossa lição. Então tem muito mais ainda, nós só estamos no primeiro tópico. E aqui nós finalizamos o nosso primeiro subtópico. Nós já vamos aqui de maneira objetiva para o nosso próximo subtópico. Vou aproveitar essa transição do slide para estar mais uma vez convidando o irmão ou a irmã para se inscrever no canal. Irmãos, vou falar sério com você agora. Você não sabe o quanto é importante a tua inscrição ou o teu joinha no vídeo da gente aqui. Você fazendo isso e orando pela minha vida, você não imagina o tanto que você está sendo
usado por Deus para me abençoar. Então, se este canal está sendo uma bênção na tua vida, se aqui você consegue colher subsídios que pode te ajudar na tua EBD, então ajude o seu irmão também. A gente não pede nada aqui, a gente envia PDF, slide, tudo de graça. A única coisa que a gente pede é isso: se inscreva e nos ajude. E aí tá o slide, ele vai estar aí na descrição do vídeo, é só clicar e baixar. Se tiver qualquer dificuldade, ao final eu vou deixar as minhas redes sociais, é só chamar lá que a gente vai te enviar tudo com o maior prazer, bem? Aqui dentro do nosso segundo subtópico nós vamos ter o seguinte, ó, tirando força da fraqueza. O que a gente vai ter aqui, ó? Que o comportamento do crente na tempestade vai definir quem ele é. É na tempestade que a gente vai saber quem é quem. Porque, ó, Provérbios, anote essa referência, ó, Provérbios 24, versículo 10 diz: se a tua força for pequena na adversidade, se te mostrares frouxo, quer dizer, se te mostrares frouxo na adversidade, a tua força será pequena no dia que você precisar usá-la. Então, é a tempestade que comprova quem é quem. E aqui nós vamos ter ainda dentro desse tópico é o seguinte, que Noemi não vivia só contando derrota. Tinha tudo para dizer: ah, meu marido morreu, meus filhos morreram, estou passando fome, e isso e aquilo. Não. Ela sempre estava contando bênçãos, ela sempre estava grata ao Senhor. Então, o que a gente vai ter aqui ainda? O que não viver só contando miséria. Porque tem crente que às vezes, sem contra ele conta uma derrota. Sem contra ele já conta um pouco daquela derrota que já tinha lhe contado e contra outra que já está vindo. E assim, sempre de derrota em derrota ele vai vivendo. E isso é estranho, isso é esquisito. A gente tem lutas, a gente tem algumas derrotas? Tem. Mas a gente também tem muita bênção para contar. A gente tem até um hino que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Conta as bênçãos todas de uma vez e verás surpresa o que Deus já fez. Então o crente sempre tem uma bênção para contar. Às vezes você encontra um irmão, você fica até melancólico, você fica até, meu Deus do céu, só conta luta. E assim, a gente tem que contar. Lutas tem, mas tem que tomar cuidado para não viver só contando derrota, porque Deus tem grandes coisas, Deus tem feito grandes coisas no meio do seu povo. Olha o exemplo da mulher sunamita, nessa questão de ficar assim espalhando para todo mundo sobre as lutas que estamos enfrentando. A gente tem que saber para quem fala. Que, por exemplo, a mulher sunamita estava vindo para encontrar Eliseu, e aí ela encontra com Geazi. Geazi pergunta: vai tudo bem? O que ela diz? Vai tudo bem, mesmo tudo indo mal. Aí alguém até diz: olha, tem que ser sempre assim, o crente tem que estar o sempre todo, pode estar passando a luta que for, tem que dizer que está tudo bem. Não é isso que esse texto quer dizer, pelo menos pelo que eu entendo e vejo aqui. Porque logo adiante ela vai e encontra Eliseu, quando Eliseu pergunta: vai tudo bem? Ela cai chorando aos seus pés e diz: não vai tudo bem. O menino morreu, ela conta toda a tragédia. Então, o que a gente pode aprender? Olhar para quem a gente conta. Né? Saber para quem que a gente conta as nossas dificuldades e as nossas necessidades. Enfim, vamos em frente aqui ainda. Ó. Nós temos o seguinte dentro desse subtópico. Que Noemi ela exerceu uma liderança em um momento muito difícil. E o líder, ele passa por esses momentos. Você sabia que muitas das vezes Deus usa as circunstâncias da tua vida para te lapidar e para te ajudar a liderar melhor? Às vezes você pensa assim: ai meu Deus, por que eu estou fazendo a tua obra e estou enfrentando essa situação? Estou falando para alguém aqui que possa estar passando alguma grande luta. E eu tenho uma palavra para o teu coração, tá? Por quê? Liderar é cuidar das feridas do outro enquanto você mesmo está sangrando. Forte essa frase, né? Liderar é cuidar da ferida do outro enquanto você mesmo está sangrando. E eu separei um texto aqui que fala aos líderes que eu achei muito lindo e queria ler ele para você, líder. Tá? E quando eu estou falando líder aqui, eu estou falando tanto da figura masculina como da feminina, tá?
Olha só que texto lindo. Ó. Vai, líder, não decepcione o Deus que lhe deu uma voz para essa geração. Fale sobre perdão, mesmo com tantos que lhe ofendem. Ministre cura, ainda que carregue dores no teu corpo. Console almas, mesmo precisando consolar a tua. Restaure famílias, enquanto você chora pela sua. Fale sobre confiar em Deus e ouvir Ele quando Ele está em silêncio com você. Sinceramente, a vitória do líder não está em destaque, mas sim em vencer cada dia e sempre ter uma palavra para os seus liderados. Quantas vezes você, líder, diz: paz do Senhor, povo de Deus, mas a tua vontade era gritar e dizer assim: Deus, me socorre. Isso são coisas que nós carregamos. Mas, além disso, temos projetos, temos sonhos, e lágrimas também. Mas, continue liderando, continue se deixando ser usado por Deus. Por quê? Tem muita gente precisando ouvir a voz de Deus através de você, líder. Amém? Então, continue fazendo a obra do Senhor. Continue se deixando ser usado por Deus. Enfim, para fechar este subtópico, nós vamos ter aqui o seguinte, que Moisés, ele estava se sentindo fraco. E em Números 11, tá? Isso tem essa passagem. Ele estava se sentindo fraco, estava pedindo até a morte a Deus, que não estava aguentando liderar mais. E aí Deus foi e tirou do espírito que estava sobre Moisés e encheu mais 70. Olha que aprendizado glorioso a gente pode ter aqui, ó. Muitas das vezes a gente está desanimado, pensando em parar, pensando em desistir. E o Espírito que está na tua vida tem para você, tem para encher muita gente ao teu redor. Então não pare. Deus ainda vai fazer muita coisa através da tua vida. Amém, meus irmãos? Então já chegamos ao final do nosso segundo subtópico. Já vamos para o nosso terceiro subtópico. Aqui dentro do nosso terceiro subtópico vamos ter, ó, sem manipulação emocional. O que a gente vai ter aqui no nosso terceiro subtópico? Que querer, olha que interessante isso aqui, ó. Noemi, ela não forçou as suas noras a ficar do seu lado, a querer ficar com ela. Então, que a gente tem aqui? Que querer que as pessoas lhe sirvam obrigados não é bom. Não é um relacionamento sadio, por obrigação. Ela poderia exercer o direito de dizer, não, vocês têm que ficar comigo, vocês casaram com meus filhos, vocês têm a obrigação de ficar comigo. Mas ela não fez isso, ela deixou cada um à vontade de decidir por si mesmo. Isso é uma forma maravilhosa de se ter um relacionamento, não querer forçar as coisas, não obrigar ninguém a ter que fazer as coisas para o nosso benefício. E aqui ainda nós vamos ter o seguinte, que Noemi não olhou apenas o seu lado, tá? Mas ela cumpriu a chamada regra de ouro. Já ouviu falar da regra de ouro? O texto de Lucas vai nos ajudar a clarear essa questão que é chamada da regra de ouro, que é sempre querer fazer o bem para o próximo, sempre querer o bem do outro. Lucas capítulo 6, versículo de número 31. Olha só o que diz Lucas 6, 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazei vos também. Então, da maneira que eu quero ser tratado, eu devo tratar o outro. Então, esta é a regra de ouro. Foi o que Noemi fez. E essa regra, ela está ali, ó, junto com o grande mandamento, que é o quê?
Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E o segundo, semelhante a esse, ame ao teu próximo como a si mesmo. Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros como eu vos amei. Aqui ainda dentro deste tópico nós vamos ter o seguinte, ó, a manipulação é tão grave que gera divisões. Olha que interessante, aqui vai falar de não manipular emocionalmente. E essa questão da manipulação, ela é tão grave que ela gera divisões. E quando se fala de divisões, eu só lembro de Provérbios, anote essa referência, capítulo 6, do versículo 16 ao 19, fala das 7 coisas, 6 coisas delas, as 6 primeiras, o Senhor aborrece. E a última, que é a 7ª, ele abomina. Faça a leitura desse texto que você vai ver lá listado quais são as coisas que o Senhor aborrece. E a última das coisas é a que ele abomina. Do 16 ao 19 de Provérbios 6. Amém? Então chegamos ao final do nosso terceiro subtópico. Já vamos de maneira bem objetiva para o nosso segundo tópico. Veja que o slide aqui é totalmente profissional, irmãos. Vai abrilhantar demais a tua EBD, vai ajudar demais. Ó, eu sempre trago essa informação aqui. Se você não tem um projetor na sua igreja, você pode usar a televisão, que nem eu estou usando aqui, ó. Vai ser bom também. Ah, não tem uma televisão? Usa o notebook. Não tem um notebook? Eu vou lhe contar a história de uma irmã que ela imprime, irmãos. Ela pega esses slides, o PDF que a gente manda, e ela imprime, e ela usa isso num quadro na sua EBD, ela sai colando folha por folha e discorrendo um assunto com seus alunos. Eu achei isso uma criatividade sensacional. Então isso é muito bom quando o professor é criativo, quando o professor tem essa expertise. Amém? Então vamos parar de enrolação e vamos já para o nosso segundo tópico. E o primeiro subtópico do segundo tópico é uma amizade provada e aprovada. O que a gente vai ter aqui, ó? Nós vamos ter que Noemi foi gentil no meio familiar. Olha que interessante. Noemi foi gentil no meio ali da família, porque as suas noras faziam parte da família. E isso chamou a atenção de uma delas, que foi Ruth, pelo seu bom comportamento. O que a gente pode aprender aqui? Que a gente tem que ter um bom comportamento dentro da nossa família. Porque assim, infelizmente, tem muitos irmãos que são cristãos, mas a sua família não suporta. Se fazem uma festa em família, algumas vezes ele acaba estragando porque falam coisas que não devia no momento que também não deveria. Existe uma frase que diz assim, o pior erro do ser humano é falar quando deveria calar e calar quando deveria falar. Então a gente precisa ter esse senso, porque às vezes a gente, na família, a gente se torna uma pessoa indigesta e isso acaba sendo uma barreira para o evangelho. Então a gente precisa entender que a gente tem que ser gentil no meio da nossa parentela, principalmente daqueles que não são crentes. A gente precisa tratar com amor e nunca querer justiça, falar da justiça de Deus para esse povo. A gente fala da justiça de Deus com jeito. A gente vai falando de Jesus, do que Jesus fez, do amor de Jesus, e o Espírito Santo vai convencendo. Mas às vezes a pessoa já chega dizendo assim, olha, você vai para o inferno, como eu já deparei algumas situações, por conta da pessoa não ser cristão, e isso virar uma bagunça, uma festa ali que estava reunida em família, acabou se tornando uma briga em família. Então, Noemi foi gentil no meio familiar, e isso chamou a atenção de uma de suas noras. E aqui nós vamos ter aqui dentro desse tópico também, dizendo o seguinte, que Orfa amava Noemi. Que amar não é o fato, só porque ela foi embora, não significa dizer que ela não amava. Aqui diz que ela amou, chorou, abraçou quando se despediu.
E aqui tem o quê? O que amar não significa viver juntos. Não precisa conviver, mas pode amar. Quer ver, por exemplo, Abraão e seu sobrinho Ló. Gênesis capítulo 13, versículo 9, diz que Abraão chegou para ele e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, a gente precisa se separar, um para um lado, um para o outro. Escolhe aí, tu vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Veja aí para que lado você quer ir. E assim se separaram. Ficaram inimigos? Claro que não. Lá na frente, logo no capítulo 14, na sequência, do versículo 14 ao 16, a gente vai ver Abraão indo lutar contra uns reis que estavam com o seu sobrinho preso. E foi lá e resgatou o seu sobrinho Ló. Então, ele amava o seu sobrinho. Ele trouxe ele de volta. Ele só não queria conviver, que tem coisas que não dá para conviver, mas a gente pode amar também sem conviver. Então, ela amava ela só não quis fazer igual Ruth, aceitar ao Deus de Israel, que foi um grande erro. O maior erro do ser humano é não aceitar Jesus. Enfim, aqui dentro deste subtópico nós vamos ter o seguinte: o exemplo de Noemi ganhou Ruth para Deus. Tem uma frase que diz assim, ó: pregue sempre a palavra em todo o tempo, e se necessário use as palavras. Pregue o evangelho em todo o tempo, e se necessário use as palavras. O que é que isso quer dizer? O nosso comportamento. O nosso comportamento vai ganhar alguém para Jesus. Amém? Então chegamos ao final do nosso primeiro subtópico do segundo tópico. Já vamos aqui para o nosso segundo subtópico do segundo tópico. Veja que slide, irmãos, totalmente profissional. Vai te ajudar demais aí, viu? Você que usa slide. O que nós vamos ter aqui dentro deste subtópico? Nós vamos ter aqui o seguinte, que a melhor forma de ter amigos é sendo amigo. Olha que interessante isso aqui, ó, que muitas das vezes a gente só tem um olhar e dizer assim, não, eu preciso arrumar amizades que queiram meu bem, que falem bem de mim, que me ajude e tal. Legal, isso é importante. Mas a gente também precisa ser esse amigo que alguém precisa. Alguém também precisa de bons amigos. E a gente tem que ser esses bons amigos das outras pessoas. Então fica aí a reflexão também, que a melhor forma de ter amigos é sendo amigo. E aqui nós vamos ter o seguinte, ó, Ruth vestiu a camisa com sua sogra. Ela disse o quê? O que der para você, vai dar para mim. Disse o quê? Ó, o teu Deus é meu Deus, onde tu deitar, onde tu for, o que der para você, dá para mim. Isso é lindo. Essa questão aqui é sensacional do que Ruth fez. E isso é uma instrução que está na palavra de Deus. Veja aí Romanos, capítulo de número 12, o versículo de número 15, olha só o que diz, ó. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então ela diz, ó, se você for chorar, eu vou chorar contigo. Se for para dar risada, nós vamos dar risada junto. Eu estou aqui do teu lado. Que coisa linda, né? Jesus também, olha, anote essas referências aqui também. Ó. Jesus também dá esse exemplo de estar com a pessoa no momento bom e no momento ruim. De estar ali lado a lado com a pessoa. Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 33 ao 35, Jesus está chegando, Lázaro tinha morrido. Quando ele olhou e viu ali Marta chorando, junto com alguns familiares, ele se comoveu também, a Bíblia diz que Jesus chorou junto com eles. Então, sofreu a dor ali junto com o povo, Jesus chorou. E lá mais na frente, no capítulo 12, ele é chamado para uma festa, para comemorar na casa de Lázaro, de Maria, de Marta. E ele foi para a festa. Então Jesus é aquele que está chorando, mas é aquele também que participa da festa. Então um grande exemplo de Jesus nas amizades. As amizades têm que ser dessa forma. Uma hora a gente está chorando junto, mas também uma hora a gente está se alegrando junto. Estamos juntos, estou contigo, lado a lado. Não tem um famoso aí, tamo junto? Então isso é dessa forma, estar junto é estar junto para o que der e vier.
Aqui ainda nós vamos ter o seguinte, ó, que o individualismo está chegando até nas igrejas. Tá faltando comunhão no meio do povo. Quer ver um exemplo? Como é que alguém consegue dizer assim, eu tenho comunhão com meu irmão, enquanto lá aqui na minha casa a mesa está farta e eu sei que meu irmão está passando necessidade e não faço nada por isso. Que comunhão é essa? Eu não consigo entender que tipo de comunhão é essa. É só uma comunhão de estar ali no culto e dizer, meu irmão, te amo. Ou somos corpos assim, bem ajustados, totalmente ligados. E eu sei que meu irmão está passando necessidade. Eu tenho como ajudar e não ajudo. Essa comunhão aí não tá batendo, tá? Tem alguma coisa errada aí. Precisa ajudar. Porque Jesus falou que precisava ajudar. E quando a gente ajuda um irmão que está em necessidade, você sabia que você está fazendo para o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele falou isso, ó. Anote essa referência. Mateus capítulo 25, do versículo 35 ao 40. Olha o que Jesus disse, ó. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste de me beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber. E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, quando a gente ajuda o nosso irmão, nós estamos fazendo ao próprio Senhor Jesus. Amém? Então já vamos para o nosso terceiro subtópico. E mais uma vez aqui, meus irmãos, eu queria lhe pedir, nos ajude. É muito importante, irmãos, primeiro a tua oração pela minha vida, para que Deus continue me dando graça e conhecimento, para a gente estar estudando aqui a palavra de Deus. Segundo, se inscrevendo e dando um joinha aí. Você não sabe o quanto isso ajuda o seu irmão. Aqui dentro deste subtópico, nós vamos ter o seguinte, ó, um amor prático. Um amor que não é só de palavras. Então aqui nós temos o seguinte, ó, Ruth não ficou de braços cruzados, vivendo de fantasia. Tipo, eu sou crente, Deus tem a obrigação de não deixar faltar nada. Isso é fantasia. Porque uma hora ou outra alguma coisa falta. O que nunca vai faltar é Ele. O que não pode faltar é Ele, é a presença dEle. Isso é tudo para nós. As coisas são coisas. Uma hora está tendo, uma hora não está tendo. Mas o que mais a gente precisa é da presença dEle. E aí Ruth não ficou de braços cruzados e foi. A luta foi atrás do sustento, tanto para ela como para a sua sogra. E aqui ainda nós vamos ter o seguinte, ó, que tem... um ditado aí, né, que o povo diz o quê? Que faz por ti, diz ainda que Deus disse, faz por ti que eu te ajudarei. Isso aqui já responde a primeira pergunta que fizemos lá no início. Não tem um ditado, o povo diz assim, que Deus disse, faz por ti que eu te ajudarei. E dizem que está na Bíblia, mas esta frase não está na Bíblia, tá? Faz por ti que eu te ajudarei. O que você vai ter de algo semelhante a isso? Josué 1:9. Josué 1:9 tem algo assim parecido com isso. Mas esta frase, faz por ti que eu te ajudarei, não tem. A gente vê muito esse ditado, vê até pessoas crentes dizendo, não está na Bíblia. Como e tantos outros versículos que não está na Bíblia, as pessoas dizem que está na Bíblia. Por exemplo, o cair de uma folha é permissão de Deus, não tem, diz que está na Bíblia, não está. Quer ver outro? Esse é clássico também,
que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Não está falando da presença do Senhor, ele está falando da presença do Leviatã, representando o inimigo. Isso está em Jó 42. Enfim, tem tantos e tantos e tantos outros textos, mas aqui vamos nos ater a Josué 1,9, que diz o seguinte, ó: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É algo que assim a gente pode assemelhar a isso aí que o Senhor está dizendo: ó, não temas, vá em frente, que eu sou contigo, estou contigo onde tu pisares. Mas o faz por ti que eu te ajudarei não está na Bíblia. Deus não disse isso aí. Ok? Então vamos ter aqui ainda o seguinte dentro desse tópico, o seguinte, que ter riqueza não é pecado, o pecado está na avareza. Veja que aqui ele vai trazer aí esse vislumbre do que Deus deu riquezas para que a pessoa ajude ao outro. E aí alguém às vezes quer condenar alguém que tem uma condição. E isso não é correto, porque o erro não está na pessoa possuir a riqueza, o erro é a forma com que ela usa essa riqueza. Por exemplo, um carro. Um carro, se a pessoa... ele serve para quê? Para nos locomover, para nos levar em uma viagem, algo certo? Essa é a forma certa de usar um carro. Mas alguém pega um carro, usa de maneira errada, prejudica a vida dos outros. O erro está no carro ou na pessoa? Isso mesmo, está na pessoa. Então, a mesma questão aqui. O problema não está no dinheiro que a pessoa tem, é a forma com que essa pessoa administra esse dinheiro. Às vezes tem condição de ajudar o outro e não ajuda. O que eu falei agora há pouco. Enfim, para fechar aqui esse subtópico, nós já vamos ter o que? O esforço de Ruth lhe recompensou. O esforço de Ruth lhe recompensou bastante, que ela foi abençoadíssima por Deus. Então, Deus, ele quer nos abençoar, ele quer trazer bênçãos para a nossa vida. Então, a gente vai receber a partir do momento que a gente for grato. Porque veja que ela estava numa situação muito difícil, ela não reclamou, ela continuou lá colhendo e agradecendo ao Senhor. E aí, por isso, ela foi abençoada. Tem uma frase do pastor Rodrigo Soeiro, que ele diz que a gratidão é a antessala da bênção. Então, fica aqui o exemplo com nossa irmã Ruth. Glória a Deus. Vamos já para o nosso próximo tópico, que é o terceiro tópico, que diz o seguinte: a convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. E o primeiro subtópico, uma fé fervorosa. O que a gente vai ter dentro aqui deste terceiro subtópico, nos seus subtópicos? No primeiro subtópico aqui nós vamos ter o seguinte, ó: a fé de Ruth é a fé que agrada a Deus. Isso está lá em Hebreus capítulo 1. Vamos fazer a leitura. Hebreus capítulo 1, versículo de número 6. Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 e o versículo 6, que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que é galardoador dos que o busca. Então, a Ruth, ela tinha essa fé, uma fé que agradava ao Senhor, mesmo não vendo o que Deus estava preparando para ela, mas mesmo assim, ela manteve a sua fé e agradou ao Senhor. Então aqui nós vamos ter ainda o seguinte, ó: sua fé é demonstrada com ação. Ela não amou só de palavras, a sua fé foi demonstrada, o seu amor foi demonstrado em ação. Assim como diz o nosso irmão Tiago no capítulo 2, versículo 17, que ele diz que a fé sem obras é morta. E primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18, ele diz também: filhinho, não amemos de palavras, mas com ação. Vai muito do que eu falei na instante. Alguém diz: eu amo você em Cristo, mas não ajuda quem você ama em Cristo. Então esse amor está estranho.
E aqui ainda dentro desse tópico nós vamos ter o seguinte, ó, que a gente está sendo observado por uma tão grande nuvem de testemunha. Veja que o testemunho de Ruth aqui era qual? Que ela era uma mulher bem-sucedida, uma mulher abençoada por Deus e que tudo que ela tinha feito pela sua sogra, isso estava repercutindo na cidade, todo mundo estava admirando. Olha o que essa mulher fez, ela abandonou tudo para vir cuidar da sua sogra. Que mulher extraordinária, estava todo mundo falando bem e isso chamou a atenção de Boaz. Então, a gente está sendo observado por uma tão grande nuvem de testemunha, como está lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. O céu está nos assistindo, os demônios estão nos assistindo, as pessoas, a igreja, todo mundo está nos assistindo. Tem uma grande nuvem de testemunha nos observando. Então já chegamos ao final do nosso primeiro subtópico e vamos para o nosso segundo subtópico do nosso terceiro tópico. Olha aí que slide lindo e maravilhoso. Tá aí na descrição, tá bom, queridos? Se tiver qualquer dificuldade, ao final vou deixar as minhas redes sociais. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, nos ajude a crescer aqui. Ore pela nossa vida, ore pela minha família. E se inscreva no canal e dê um joinha aí. Nos ajude em nome de Jesus. Aqui no nosso segundo subtópico, nós vamos ter uma fé que inspira. Aqui dentro dessa fé que inspira, nós vamos ter o seguinte, ó. O exemplo de Noemi fez com que Ruth quisesse servir ao Deus de Noemi. Então, isso aqui faz a gente chegar ao quê? Nessa questão da fé que inspira. No que muitos de vocês já devem ter ouvido algum comentário a respeito, alguém dizer assim, olha, uma pessoa que não é crente diz assim, ó, eu não sou crente não, mas no dia que eu for crente, eu quero ser igual fulano de tal. Você já ouviu alguém dizer isso? Como também você já ouviu dizer, rapaz, eu não sou crente porque ser crente igual fulano, prefiro não ser. Você já deve ter ouvido isso. Então, uma fé que inspira é aquela fé que faz a pessoa olhar e dizer assim, não, se eu for para ser crente, eu vou ser igual àquele ali. Amém? E aqui nós temos o seguinte, ó, que os crentes mais maduros precisam suportar os mais fracos. Isso está lá em Romanos, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 2. E nós vamos ter também aqui, nessa questão dos mais maduros, os mais novos, dois extremos, que são eles o quê? Os velhos e os novos, no sentido de geração. Os mais maduros não estão sendo pacientes para ensinar os mais novos, porque eles foram ensinados assim, a ferro e fogo, não tiveram paciência suficiente, e ele não tem paciência hoje com os mais novos também. E também a geração dos mais novos está sendo uma geração de cristal, uma geração que não pode falar muita coisa, se cobrar muita coisa já se magoa, tô triste. Então precisa haver um equilíbrio aí nas gerações. Amém? Então já vamos de maneira objetiva para o nosso último subtópico, que é o subtópico de número 3. E aqui dentro desse subtópico nós vamos ter o seguinte. Sensibilidade sobre liderança. O que nós temos aqui? Ó? Que as mulheres são mais sensíveis do que os homens. E é verdade. Olha só, observar a porcentagem de mulheres que tem na igreja e a porcentagem de homens. Você vê que o grande número é mais de mulheres. Então as mulheres têm mais essa sensibilidade. É só observar no círculo de oração também. Só dá as irmãs lá no círculo de oração. Então, as mulheres, ela tem essa sensibilidade de liderar, essa sensibilidade de ajudar, até porque elas foram feitas para isso. Quando Deus fez a mulher, disse, olha, eu falei, uma mulher que uma ajudadora que lhe será idônea. Então, a gente vê isso na prática do ministério de Jesus. Tinha as mulheres que sustentavam, que ajudavam o ministério de Jesus. Anote essa referência, ó. Lucas capítulo 8, do versículo 1 ao 3.
E a gente vai ver também que elas foram as primeiras a anunciar o evangelho. Está lá em Lucas, capítulo 24, do versículo 9 ao versículo de número 10. Glória a Deus. Vamos para a nossa conclusão da nossa lição. A nossa conclusão diz o seguinte: o relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nós doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. O segundo, nossa igreja local. Maravilha, queridos, chegamos ao final da nossa lição e, como prometido, aqui está as nossas redes sociais. O irmão ou irmã desejar entrar em contato conosco, só está chamando lá que nós vamos te atender com o maior prazer, tá bom? Então, até a próxima, querendo o Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida.